pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando, tá bom? Então, dando continuidade à nossa videoaula anterior, vamos agora estudar o tema vírus, um assunto tão atual, né? Que, infelizmente, no momento está fazendo parte da nossa vida. Mas essa aula ela é muito importante para vocês. Vocês vão aprender as características dos vírus e saber até um pouquinho mais sobre esse vírus aí que está assolando a sociedade, a gente, causando tanto temor e também tanta precaução, né, turminha de 7º ano. Então, amo vocês, estou morrendo de saudade de vocês e vamos começar a nossa videoaula aqui, 7º ano do Colégio Curso Universo. Vamos lá. Bom, esse assunto vírus, na nossa aula anterior, nós aprendemos os 5 reinos que existiam. Na classificação dos seres vivos, a gente viu que esses seres vivos eles iam estar classificados em reinos. A gente viu o reino das bactérias, protozoários, fungos, o reino animal e o reino vegetal. Ora, e o vírus? Que parte de reino esses seres vivos fazem? Por que, professora, ele também não tem um reino? Ou seja, próprio, ou ele não está classificado em nenhum desses reinos que a gente viu na aula anterior em relação a essa classificação. Bom, os vírus, ele é um tema muito polêmico, tá? Então, assim, os vírus, eles não apresentam um reino próprio, porque dentro da comunidade científica, há alguns que vão considerar os vírus seres vivos e outros não. Vai considerar apenas o vírus como uma partícula infecciosa. Porque, na verdade, o vírus ele não apresenta metabolismo próprio, porque eles não possuem células. É isso mesmo, não possuem células. E todos aqueles seres vivos que a gente viu nas aulas anteriores, nos reinos, eles contêm célula. E os vírus, eles não apresentam célula na sua constituição. Então, isso faz toda a diferença, tá? Quando a gente estudou célula, a gente viu que a célula é a unidade morfológica e básica e funcional de todos os seres vivos. Então, o corpo ele só funciona se tiver célula. No caso aqui dos vírus, há essa exceção. É por isso que os vírus eles são considerados partículas infecciosas, que na realidade eles duplicam o seu material genético quando ele parasita a célula do seu hospedeiro. Na realidade, ele pega carona na célula do seu hospedeiro e assim ele consegue se multiplicar. Então ele pega carona no metabolismo das células alheias, das células de onde ele vai parasitar. Então, eis aí essa questão dessa divergência de informações em relação aos vírus. Há alguns cientistas que vão considerar eles seres vivos pelo fato deles conseguirem se multiplicar, tá? E outros não vão considerar eles seres vivos porque eles não possuem esse metabolismo. Então, se eles não possuem o metabolismo, eles não produzem energia, não tem gasto de energia. Então, eles simplesmente estão pegando carona na célula do seu hospedeiro. É por isso que eles são chamados de partículas infecciosas e não seres vivos. Tá bom, galerinha? Deu para entender isso aí? Então, aqui no nosso slide, a gente vê uma imagem de uma estrutura de um vírus. Bom, é bastante simples a estrutura de um vírus em relação aos outros seres vivos que a gente também lá na frente vai conhecer, tá? Então, os vírus, ó, eles apresentam o seu material genético, ele vai ser RNA ou DNA. A gente vê que o material genético aqui ele vai estar dentro do núcleo viral. Ele vai apresentar apenas uma camada de proteína e lipídio, que é o que a gente chama de envelope, de capsídeo, e a membrana plasmática. Somente essa é a estrutura de um vírus. Uma coisa tão pequenininha, tão microscópica, que faz tão mal para a saúde da gente. Ó. Então, pelo fato dele não apresentar uma organização celular, é outro ponto principal, tá? Que eles não vão apresentar metabolismo, não tem organização celular porque eles não possuem célula. Então, assim, a gente vê uma estrutura bastante simples em relação aos vírus, mas que causam tantas doenças infecciosas. Vamos lá? Então, aqui, ó, em resumo, eu coloquei aqui um quadro para que vocês entendam de forma bastante resumida as principais características dessa partícula ou desse ser vivo. Então, são organismos acelulares. A é prefixo de negação, então isso quer dizer que eles não possuem célula. São parasitas intracelulares obrigatórios. Intra
dentro celulares de célula. Então, eles, para poderem se multiplicar, tá? E causar as infecções que eles vão causar, eles precisam estar parasitando nas células do seu hospedeiro, como eu expliquei para vocês. Eles não fazem síntese proteica, nem respiração, porque, na verdade, o seu material genético pode ser RNA e DNA. Seu material genético, ele vai possuir apenas informação para produzir o RNA mensageiro. Os outros dois ácidos, o RNA-T e o RNA, que participam da construção de proteínas virais, são das próprias células que eles estão hospedando. Então, os vírus em si, ele só vai produzir um tipo de RNA. Os outros, ele vai se apoderar porque são produzidas pelas próprias células onde eles estão parasitando. O corpo desse vírus, ele vai ser composto por uma carapaça proteica, que é o que a gente chama de capsídeo, e vai conter no seu interior uma molécula de ácido nucleico, tá bom? Que é ou RNA ou DNA. Vamos lá? Nesse slide aqui, o que é importante para a gente saber em relação aos vírus, tá? Como eu já falei para vocês, todos eles são acelulares. Não existe nenhum tipo de vírus que apresentam célula. Todos eles são acelulares. Ou seja, se são acelulares, obviamente não vão apresentar metabolismo próprio. Se não apresenta metabolismo próprio, não tem energia. Então, sempre lembre-se, se o vírus não tem gasto de energia, porque ele não possui metabolismo. Todo vírus ele vai apresentar esse capsídeo, porém nem todos eles vão ser envelopados. Esses que não são envelopados é o que a gente chama de não envelopados. Os vírus, por ter facilidade na sua multiplicação, eles vão apresentar grande variabilidade genética, ou seja, muitos e muitos tipos de vírus que podem ser causadores de várias e diversas infecções. Inclusive, a gente está lidando com um agora, que é o coronavírus, tá? Então, essa variabilidade genética ela pode acontecer de duas formas, através da mutação e da recombinação. Nesse caso tão atual que a gente está vendo agora, ocorre essa variabilidade genética do coronavírus através da mutação. A gente vê que o vírus do corona, ele tem sofrido várias e diversas mutações e isso torna um pouquinho mais complicado para estabelecer a cura ou até mesmo descobrir uma vacina, mas a gente não perde as esperanças, tá? Vamos lá no nosso próximo slide. Aqui, esse slide é bastante importante, a gente vai aprender a reprodução desses vírus. Como é que esses vírus se reproduzem? Como é que esses vírus dão origem a outros vírus? Então, os vírus, eles vão apresentar dois tipos de ciclos, tá? É o que a gente chama de ciclo lítico e ciclo lisogênico. Esse primeiro esquema aqui, ele vai mostrar o ciclo lítico. Esse ciclo, ele é bem, assim, prático. De fato, o vírus, quando ele contamina a célula hospedeira, o vírus ele vai matar. A partir do momento, na reprodução desse ciclo lítico, ele matou a célula hospedeira, ele vai comandar tudo ali. Entendeu? Como é que ocorre essa reprodução? Eu coloquei aqui por passos. A imagem está bem pequenininha, não dá para vocês verem, mas aqui, ó, o início dessa reprodução viral, onde tem o número 1 aqui, ó, o vírus ele vai se fixar na parede da bactéria. A gente tirou como exemplo aqui, ela tendo como a célula hospedeira de uma bactéria. Sim, os vírus, eles também, tá? Infectam bactérias, infectam animais e infectam também vegetais, não é só o homem não, tá? Então aqui, ó, iniciando o nosso primeiro processo de reprodução, a gente vê que o vírus ele vai se fixar na parede da bactéria. Quando ele fixa, uma enzima que está na cauda desse vírus, ele vai dissolver essa parede para ele poder ter acesso ao interior da célula. Quando ocorre essa dissolução da parede da célula do seu hospedeiro, ele vai para a fase 2 do seu ciclo. Que essa parede ela se dissolveu, aí o vírus ele vai injetar o seu material genético na bactéria. A bactéria ela já está sem comando nenhum. Quem está comandando tudo ali vai ser já o vírus. Ele rompeu aquela parede, ultrapassou e já injetou seu material genético na bactéria. Pode passar. E a gente vê aqui
já a fase final dessa reprodução. O 3, ó, o DNA da bactéria vai ser totalmente destruído, tá? Porque o vírus ele já passou essa parede e o vírus está comandando tudo ali, ó. O que vai agora importar vai ser um material genético viral. Ele não já rompeu a barreira, ele já chegou no interior da célula da bactéria, então ele já está comandando tudo e a bactéria ali já morreu, ou seja, o DNA ele foi totalmente destruído pelo vírus, que orienta agora a síntese de proteína. Quando agora ele vai orientar, não é mais a bactéria, é o vírus que vai dar essa orientação. Quando ocorre essa síntese de proteína, que ele está pegando carona na célula ali, aí é que ele vai conseguir se duplicar, tá? Aí, ó, na fase 4 e 5 aqui, ó, 4 e 5, vai ser a formação desses novos vírus. E a parede da bactéria, ó, a parede celular da bactéria, ela vai romper definitivamente para liberar esses vírus. E assim esse ciclo vai realizando agora novas infecções e novas liberações de vírus. Nesse ciclo aqui, ó, lisogênico, para mim esse ciclo é um ciclo bastante macabro, que na verdade aqui o vírus, tá, ele vai ser inoculado dentro da célula do seu hospedeiro, só que ele não vai matar, tá, assim, de cara a célula. Não, ele vai comandar ali, ele invade e comanda tudo ali. A célula continua realizando as suas atividades normais. A diferença é que quem está no controle agora é o vírus, não é mais a bactéria. Então, o material genético do vírus, quando ele é inoculado, ele ultrapassa essa barreira, ele vai tornar parte do DNA da célula. Então, nesse quesito aqui, os vírus que se reproduzem dessa forma, tem um probleminha. Nesse caso aqui, as doenças que vão ser causadas por esse vírus vão ser mais difíceis de obter a cura, porque na realidade ele fica bastante camuflado, porque como ele mistura o material genético dele com a célula hospedeira, vai ser mais difícil a identificação, entendeu, dessa questão, porque a célula não é morta, como no ciclo anterior que a gente viu. Aí o vírus ele fica muito ascendente, fica muito visível. Nesse caso aqui, a célula ela não vai morrer, o material genético eles vão se misturar. A diferença é que agora quem vai comandar tudo é o vírus. E quando ele se duplica, ele vai se duplicando e a célula que ele parasitou já vai estar totalmente contaminada. Então é o que a gente vê aqui no nosso passo a passo. O vírus ele vai se fixar na bactéria e destrói parte dessa parede. Ele vai destruir essa parte para ele poder entrar. Quando isso acontece, ele vai depositar o seu material genético ali. O DNA do vírus passa a fazer parte do material genético da célula, sem esta perceber. Não vai causar dor, não vai causar dano nenhum, então ela não percebe. É isso que torna mais difícil estabelecer essa cura no caso de vírus que são causados ou que se reproduzem por esse ciclo. Aqui no terceiro ponto, a célula ela vai se duplicar, sem saber que está contaminada. Quando ela se duplica, assim duplica também o DNA do vírus. E ele vai se duplicando e causando aí as infecções. Vamos lá para o nosso próximo slide. Bom, aqui a gente vê que é justamente continuando a nossa reprodução dos vírus, e nessa imagem a gente vê aqui a estrutura de um tipo de vírus, apresentando a cabeça, que é onde vai estar o DNA, e a cauda, tá? Então, na realidade aqui é um bacteriófago, ou seja, um vírus, tá, que parasita a bactéria. Quando a gente falou da reprodução dos vírus, a gente citou justamente os dois ciclos, utilizando o vírus contaminando ou infeccionando uma bactéria. Então aqui é uma imagem de um bacteriófago, também conhecido como fagos, tá? Então, os bacteriófagos ou simples fagos podem ser vírus de DNA ou RNA. Eles vão carregar os dois tipos de material genético, ou DNA ou RNA. Nunca eles vão carregar os dois, os vírus, tá? Ou um ou o outro. O mais estudado é conhecido como fagos T4, que é o vírus que infecta a bactéria que a gente conhece como Escherichia coli, que é a bactéria que está encontrada no nosso trato intestinal, que ela ajuda ali também no nosso processo de digestão. Quando ocorre essa infecção através do vírus nessa bactéria, pode acontecer
alguma infecção dentro do nosso corpo e a gente adoecer. Então, esses vírus vão invadir essas bactérias para poder causar a patologia ou a doença. Vamos aqui. Então, aqui a gente vai começar um ponto muito importante, que vai ser as principais doenças vitóticas ou viroses, as famosas viroses. É porque às vezes a gente confunde muito, acha assim, quando uma pessoa está com febre, uma pessoa está com diarreia, ou essa pessoa está tossindo muito, aí a pessoa está com virose. A virose em si não se apenas define uma gripe, uma resfriado, não, gente. Qualquer doença que seja causada por vírus vai ser uma virose, tá bom? Então, ou a gente chama de doença vitótica ou a gente chama de virose. Então, eu botei aqui uma muito importante que todo mundo já ouviu falar e sempre ouve falar ou noticiários, que é o HIV. Na realidade, mais conhecida como AIDS, que é uma síndrome, tá? Então, essa imagem aqui mostra justamente o vírus HIV. Esse vírus HIV ele tem uma característica muito importante que vai diferenciar ele de outros vírus, que ele apresenta o RNA viral, que tem uma enzima que chama de transcriptase reversa. Essa enzima, ela inverte esse material genético de RNA para DNA. É por isso que fica mais difícil a identificação, nesse caso, que a gente chama de classe de retrovírus, tá? Então, aqui, a AIDS, ou seja, o HIV, ele é um retrovírus que ele consegue fazer esse material genético de RNA virar o DNA. Aí, agora aqui, a gente vê o RNA viral, tá? Porque ele apresenta essa enzima que apresenta essa característica peculiar. Aí, o que é que acontece aqui no caso do HIV? Porque ele é uma síndrome, tá? Ele é uma síndrome porque esse vírus, ele vai ter, tá, atração, facilidade para atacar as células do nosso sistema imunológico. Então, uma pessoa que é portadora dessa síndrome, ela nunca vai morrer da doença. Você, em nenhum laudo médico de uma pessoa que é imunossupressora ou que é portadora do vírus, vai dizer lá que ele morreu do vírus HIV. Não, porque na realidade, a intenção do vírus depois que infecta a pessoa não é matar, é atacar o sistema imunológico para que essas defesas caiam, saia do equilíbrio e outras doenças que a gente chama de doenças oportunistas é que venham a causar o óbito no paciente. Então essa é a diferença no caso aqui desse vírus do HIV. Então tem muita gente que confunde nesse critério, a pessoa era portadora do vírus e morreu do HIV. Bom, ele era portador do vírus, mas que na realidade o que pode ter agravado e causado a morte daquele paciente foi alguma patologia que ele adquiriu por ser imunossupressor, ou seja, ter o sistema imunológico fragilizado pela ação do vírus. Então vamos ver no próximo slide que a gente vai ver um pouquinho sobre isso aí, no caso aqui do HIV. Então, o que eu botei para vocês aqui vai ser uma síndrome caracterizada por um conjunto de infecções oportunistas. Na realidade, as células de defesa que eles mais atacam esses vírus, aqui no caso a contaminação do HIV, vai ser os linfócitos T. Esse tipo de célula do nosso sistema imunológico, do nosso sistema de defesa, elas são muito importantes para combater diversos tipos de doença. Então, esses vírus atacam essas células e matam. Então, o sistema imunológico da gente vai ficar totalmente, o nosso corpo vai ficar totalmente sem defesa. Quando o nosso corpo ele fica totalmente sem defesa, a gente fica propício a se contaminar por qualquer agente patogênico ou qualquer doença, tá? Então, aqui, no caso do HIV, por exemplo, uma pessoa que for portadora do vírus e se contaminar por algum vírus que causa gripe, bom, uma pessoa que não é portadora do vírus, ela vai se recuperar dentro de 3 a 5 dias, no máximo. Se ela estiver sendo medicada, tomando bastante vitamina C, aquela gripe ela vai passar de uma forma imperceptível. Uma pessoa que é imunossupressora, portadora do HIV, numa gripe, ela pode evoluir para uma pneumonia e aquele paciente pode chegar a óbito, porque ele tem um sistema imunológico fragilizado. No caso das viroses, não existe um medicamento que ele seja específico para matar o vírus. Às vezes tem muito aluno que confunde essa questão. Professora, uma pessoa está gripada, aí vai tomar redoxon, vai tomar muito suco de limão, muito suco de
de frutas que têm vitamina C para matar o vírus. Não é que esses medicamentos ricos em vitamina C ele vai matar o vírus, não. Ele vai aliviar os sintomas que você sente de uma gripe ou um resfriado. Quando você toma um remédio de febre, vai ser para baixar a febre. O remédio que você tomar para febre não vai matar o vírus. Ele vai aliviar os sintomas que você sente, a moleza no seu corpo, você vai ter uma sensação de que melhorou. Mas o vírus em si, ele é eliminado pelo seu próprio sistema imunológico. Na realidade, os medicamentos eles vão servir para aliviar os sintomas, que é o que deixa aquela sensação de mal-estar. Então, no caso das viroses, é por isso que eu estou dizendo, não existe um remédio específico que vá lá e mate o vírus, não. O sistema imunológico vai combater, né, esse vírus e não os medicamentos. Os medicamentos só vão aliviar esses sintomas que nos incomodam quando adoecemos por alguma virose. Vamos lá? Então aqui ó, a gente vê a transmissão e as doenças que são agregadas no HIV, que eu falei para vocês. A transmissão do HIV, o maior índice de transmissão vai ser o contato sexual, sem o uso do preservativo, tá? Então, teve um contato sexual com as pessoas que são portadoras da doença, do vírus, vai ser contaminada também. Ou transfusão de sangue, a porcentagem é bem menor nesse critério. E o uso de materiais cirúrgicos não esterilizados. Às vezes, tem pessoas até que utilizam, né, esses materiais de salão para unha, que não é mais recomendado. É recomendado que você mesmo leve seu kitzinho, seu alicate, sua lixa e utilize o seu material, tá? E as doenças que são agregadas no HIV: vírus da herpes, sapinho, tuberculose, câncer dos gânglios linfáticos, pneumonia, encefalite, cegueira, meningite, infecção do fígado, perda de raciocínio, locomoção e peso. Essa questão aqui, essas doenças, é como eu falei para vocês, é o que a gente chama de doenças oportunistas. Elas se aproveitam da condição do paciente, daquela pessoa que é imunossupressora e causa todas essas patologias aqui. Muitas vezes, quando isso acontece, o paciente ele não resiste e chega a óbito. Vamos lá. Bom, outra aqui, que também é muito conhecida, é a dengue, tá? A dengue, o material genético vai ser o RNA. Então, a gente viu que a AIDS também ela apresenta o RNA, mas ele é um retrovírus. Então, ele tem essa capacidade de transcrever através da atuação da enzima que eu falei para vocês lá. Então, a dengue é uma doença causada por vírus. A diferença é que ela apresenta um vetor, que é o Aedes aegypti, ou seja, o mosquito que é transmissor desse vírus, tá? Então, ó, a família desse vírus é o que a gente chama de flavovírus, que vai ser o causador da dengue. Então, os sintomas da dengue clássica, porque vai existir dois tipos de dengue, a clássica e aquela hemorrágica, que é um pouquinho mais grave, a questão da dengue hemorrágica. Então, a dengue clássica, febre muito alta, falta de apetite, muita dor de cabeça e aquelas manchinhas no corpo, vermelhas. Geralmente, quando aparece ou surge aquelas manchinhas, o médico ele já consegue diagnosticar que possivelmente é uma dengue. Claro que existem diagnósticos que são diferenciais, porque os sintomas das viroses eles são muito semelhantes, então precisa de um estudo físico maior. E às vezes é necessário até exames clínicos para identificar de fato o vírus que está causando aquela patologia. Nesse caso aí, quando o médico ele solicita esses exames laboratoriais, é para ter um diagnóstico preciso e também receitar os medicamentos para atuar definitivamente no combate daquele vírus. Então, além disso, vai surgir pequenos sangramentos no nariz e na gengiva, mas nada grave. No caso aqui, se tratando da dengue clássica, tá? Então, na dengue hemorrágica, os sintomas eles são iguais ao da dengue clássica, na dengue hemorrágica. A diferença aqui é que vai apresentar uma queda muito grande da pressão arterial. Por quê? Vai ser devido ao aumento da permeabilidade dos capilares, ou seja, dos vasos sanguíneos. E nesse caso aqui pode ser fatal. Quando essa dengue hemorrágica está muito avançada, esse sangue ele pode
vazar ou sair dos capilares sanguíneos. Nesse caso aí, pode ter certeza que a dengue hemorrágica ela pode ser fatal, principalmente na criança, onde esse sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. Então, a dengue hemorrágica, muitos anos atrás, era difícil o tratamento. Hoje a gente tem a tecnologia que nos ajuda muito e é muito difícil o paciente chegar a óbito por causa da dengue. Mas a dengue hemorrágica levou a óbito muitas pessoas aqui no Brasil. Então, vamos lá, seguir o nosso próximo slide. A febre amarela também é bastante conhecida, já existe vacina para a febre amarela. Quando a gente vai viajar para países endêmicos, onde vai encontrar também o mosquito que causa a febre amarela, a gente vai lá e se vacina. Então, é o mesmo vírus da dengue, o flavovírus, e o vetor também é o Aedes aegypti. Vai depender da região onde a gente vai se encontrar. Na região amazônica, viajou para o Acre, floresta amazônica, essas regiões da Amazônia Acre, é necessário tomar a vacina contra a febre amarela, porque esses mosquitos eles se encontram muito nesses locais. Então, ó, na verdade aqui, os hospedeiros primeiros na forma silvestre foram os macacos. Então, com o agravamento do desmatamento, o homem, por incrível que pareça, foi um hospedeiro acidental, aqui no caso da febre amarela. Os sintomas aqui em relação à febre amarela vão ser febre, calafrio, dor de cabeça, vômitos, dores musculares, insuficiência hepática e renal, hemorragias e redução da frequência dos batimentos cardíacos. É uma virose muito séria também, que se não for tratada logo no princípio, o paciente pode chegar a óbito, tá? Então, qual vai ser a prevenção? Não deixar a água parada em vaso. A prevenção muito simples em relação à febre amarela, igual ao da dengue, porque o vetor principal dessa virose vai ser um mosquito. Então, evitar a água parada em vasos, pneus, latas, pois a fêmea vai colocar os ovos lá e aí vai eclodir e vai vir as larvas. Usar muito repelente de insetos no corpo, tá bom? Vamos lá para a nossa próxima doença, a varíola, onde o material genético desse vírus vai ser o DNA. Bom, a varíola também é muito conhecida. O que é importante a gente saber nessas doenças causadas por vírus é que a maioria delas, graças a Deus, já estão praticamente erradicadas no nosso calendário de vacina. Por quê? A maioria delas já apresentam vacina e depois que você tomou a vacina, você está imunizado, você está imune de contrair esses tipos de vírus, tá? Porque já existe a vacina, então é hoje a luta em relação à descoberta da vacina para combater a questão do coronavírus que tem causado tanto estrago aí. E a gente percebe que quando a gente fala dos sintomas, eles são muito parecidos. Febre, dores musculares, alguns desses vírus é que vão apresentar no sintoma algumas características semelhantes para aquela determinada doença. Veio aqui na varíola, a gente vê feridas grandes e numerosas na pele, deixando até cicatrizes. Aqui, ó, essa imagem vê o rosto dessa mulher totalmente tomado pela questão do vírus que causa a varíola. Nesse caso aqui, a doença ela se evoluiu bastante, tá? Porém, esse tipo de vírus ele já foi praticamente erradicado e o índice a incidência cai muito e a vacinação ela previne, tá bom? Mas a gente sabe que tem lugares que são muito pobres e infelizmente ainda não tem acesso a várias vacinas que a gente tem o privilégio de ter. A transmissão da varíola ela vai ser feita pela saliva e pelo uso de objetos, ou seja, o compartilhamento de copos ou talheres ou pratos contaminados, ou seja, as viroses, a transmissão é quase idêntica. Vamos lá. Então aqui a gente vê a herpes. A herpes, ó, é uma doença viral, tá bom? E geralmente a pessoa que já teve catapora é o mesmo vírus causador da herpes. Geralmente a pessoa que teve catapora quando criança, possivelmente possa ser que na fase adulta ela venha a também mostrar sintomas da herpes, porque o vírus da catapora ele fica inoculado dentro do nosso organismo, mesmo depois, tipo que inativo, mesmo depois que a gente já tenha sido contaminado, fez todos os procedimentos para combater a catapora e se curou, mas o vírus ele fica tipo adormecido. É o mesmo
vírus que é causador da herpes. Então a gente vai ter dois tipos de herpes, aquela labial e a genital. A herpes é aquelas feridinhas que geralmente aparecem nos cantos extremos, ou da boca, ou olhos, ou nariz, e na região genital, que é no aparelho genitor, tá? Então, ó, no caso da herpes aqui, geralmente a incidência desses sintomas, ele muitas vezes é causado por nível de estresses elevados. Às vezes a pessoa nem sabe que é portadora do vírus porque passou longos e longos anos de sua vida e não demonstrou nenhum sintoma da doença. Porque esse vírus ele estava o quê? Adormecido. É um tipo de vírus que ele está praticamente associado ao nosso sistema nervoso. Então, quando a gente tem alterações de humor, quando a gente sofre, entendeu, um impacto muito grande, estressante, de ansiedade, então pode aparecer os sintomas da herpes. E aí, muitas vezes, as pessoas só descobrem que são portadoras desse vírus quando isso acontece. Então, ó, como mostra aqui a imagem, são esses aparecimentos, essas pequenas bolhas, ó, ou ao redor da boca, como eu falei para vocês, ou nas partes genitais. A transmissão, elas pode ser por via oral ou respiratória. A genital, ela vai acontecer através do contato sexual. Geralmente, ó, isso aí é fato, uma pessoa que tem a herpes labial, ela vai também apresentar a herpes genital, tá? Então, o contato sexual, quando a pessoa ela está com esses sintomas bastante evidentes, não é bom ter contato, porque pode ocorrer a transmissão. Agora, quando ela está na fase assintomática, a pessoa que é portadora, ela não vai transmitir, tá, gente? Para vocês não ficarem com medo em relação a uma pessoa ter e não saber que tem, ela não vai. Mas quando essa fase desses sintomas ela está muito evidente, aí tem que ter aquele cuidadozinho para não ter contato com essas pequenas bolhas ou esses ferimentos que vai aparecer. Então, ó, esses tratamentos eles vão ser feitos por medicamentos, que na realidade, aqui no caso da herpes, esses medicamentos eles vão impedir que esse vírus se reproduza. Lembra que eu falei para vocês que a maioria desses medicamentos que são utilizados não vai matar o vírus? Um exemplo é esse aqui, na herpes, todo medicamento que vai ser utilizado para o combate vai ser para impedir a reprodução, ou seja, que esse vírus se multiplique, agravando mais a situação da pessoa. Então, o medicamento vai ser para impedir essa reprodução, mas não para matar o vírus, tá? Então, a herpes, ó, é um tipo de doença que não vai ter cura. A pessoa vai desaparecer aqueles sintomas quando ela faz o tratamento certinho, mas o vírus vai estar lá nela, tá? Ela só, nessa fase assintomática, só não vai transmitir, só vai se ela estiver na fase sintomática. Vamos lá. Então, eu deixei essas outras aqui, ó, hepatite, rubéola, a gripe suína também foi muito famosa, a poliomielite e a catapora, que a gente já falou anteriormente. Então, a gente vê que a rubéola e a catapora, elas são muito parecidas em alguns sintomas, ou quase todas essas viroses. A hepatite, a gente tem a hepatite A, a hepatite B, C, D e a E. Sabendo que a hepatite C é uma das formas mais graves da hepatite. Então, na realidade aqui, a maioria dessas doenças, ou quase todas elas, estão erradicadas no calendário de vacina, porque tem a vacina para combater essas doenças. Então, se você tem seu calendário lá organizado, tomou todas as vacinas, dificilmente você vai adoecer dessas doenças. Bom, existe, para todos os casos, existem exceções. No caso da catapora e no caso também do sarampo, que chegou uma época que estava tendo muito surto em relação à catapora, sarampo, em que as pessoas elas estavam adoecendo, mesmo sendo vacinadas. As doenças virais se apresentavam de forma branda, os sintomas e até quadro grave. Bom, assim como todo agente patogênico, os vírus eles não estão livres de sofrerem mutação, tá? Então, mesmo que a pessoa seja vacinada, pode acontecer, para toda regra a sua exceção. Nesse caso aqui, possa ser que a doença ela não venha de forma tão severa e branda, mas quando você é vacinado, fica muito mais difícil de você contrair. Vamos lá. Então, aqui na realidade, para a gente finalizar a nossa aulinha, é só um mapa mental em relação ao novo coronavírus, ou seja, o novo vírus que tem aí assolado e amedrontado toda a população mundial. Na verdade, esse mapa mental é mostrando os principais sintomas, os fatores de risco,
o período de incubação e a prevenção que a gente precisa ter, coisas que você já tem ouvido falar muito sobre isso, mas de todas essas informações que tem nesse mapinha mental, vocês podem pausar aí e dar uma olhadinha. A gente sabe que existem complicações que estão sendo muito sérias. Mesmo pessoas que não são consideradas de fato no grupo de risco. Então a gente tem que ter a consciência que a gente precisa pensar neste momento na coletividade. Então às vezes, ou seja, o vírus ele tem passado por inúmeras mutações e hoje os médicos infectologistas eles alegam que tem pessoas que são assintomáticas. Eu posso estar portando o vírus e não adoecer e me aproximar de pessoas que fazem parte do grupo de risco, que são principalmente idosos e pessoas que têm problemas de pressão arterial, diabetes, coração, são grupos de riscos altíssimos e quando eu me aproximo dessas pessoas eu posso contaminar essas pessoas. Eu não adoeci, nem vou saber que fui eu que contaminei aquela pessoa adoecer e morrer. Então é importante essa questão da quarentena e do isolamento social. Então, eu sei que já passou muito tempo a gente separado, não é verdade? Já passou muito tempo, mas a gente segura mais um pouquinho aí em prol da coletividade, no cuidado com a nossa família, com os nossos amigos, tá? Então, um beijo para vocês e até a próxima aula.